Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesta videoaula, vamos estudar quais são as principais grandezas luminotécnicas e também os conceitos de temperatura de cor e índice de reprodução de cor. É importante isso? Claro, se isso aqui é como você aprender uma nova língua, uma nova linguagem, né? Sem que você tenha conhecimento desses conceitos, você não consegue evoluir dentro da área de iluminação. Então vamos em frente, vamos conhecer? Primeiro dos índices, o índice qualitativo da luz é a temperatura de cor. É fácil você distinguir a tonalidade da cor das diversas lâmpadas? Não, não é muito fácil. Então, para poder comparar, foi atribuído ou foi definido um critério chamado de critério da temperatura de cor dada em graus Kelvin para classificar a luz. Como é que ficou isso, né? Só para a gente entender um pouco. Essa cor mais amarelada, né, mais alaranjada, normalmente tem as temperaturas de cor menores e as temperaturas de cor maior são as cores mais brancas, mais azuladas. Aqui, como exemplo, a gente tem 1900 Kelvin, luz da vela. 2700 Kelvin, chamado de branco quente, comumente chamado de branco quente, equivale àquela lâmpada comum, aquela que saiu de linha, lâmpada incandescente comum. 3000 Kelvin continua sendo branco quente, conhecido como branco quente. As lâmpadas halógenas dicróicas, as par 20, par 30, a R111, essa família de lâmpadas normalmente tem 3000 Kelvin. 4000 kelvins é um branco neutro, 4 e 5000, uma com ligeiro tom amarelo, outra com ligeiro mais branca. 4000 muito usado em escritórios, nas áreas comerciais. 5000 kelvins bastante usado em farmácias e hospitais, ela dá uma sensação de limpeza. E 6500 kelvin chamado de branco frio em áreas de uso geral, em áreas pode ser áreas de trabalho e dentro das residências pode ser em lavanderias, cozinhas e locais similares. Importante aí destacar, importante ter em mente que a cor da luz não interfere na eficiência energética da lâmpada. Então, não é válida aquela impressão que quanto mais clara, mais potente é a lâmpada. Ela pode simplesmente ser a tonalidade de cor diferente que nos dá uma sensação diferente. Aqui é um bom exemplo, né? Temos o mesmo ambiente iluminado por temperaturas de cor diferente. Então, o primeiro ambiente, ou o mesmo ambiente, iluminado com 3000 Kelvin, se torna mais aconchegante, uma cor mais aconchegante. Então, bastante indicado para áreas onde você quer ter uma tranquilidade maior, um aconchego maior. Por exemplo, sala, dormitórios, barzinhos, locais mais aconchegantes, restaurantes mais aconchegantes. 4000 Kelvin, a mesma área iluminada 4000 Kelvin, ela perde um pouco do aconchego, ela ganha uma dinâmica um pouco maior para trabalho, ou seja, ela não interfere, é uma temperatura de cor que não interfere nas cores do ambiente. E 6500 Kelvin, ela já tem um tom azulado, então ela se transforma em um ambiente muito mais propício para trabalho. Ele não é mais tão convidativo quanto o primeiro, que era aconchegante. O mesmo ambiente acaba se tornando diferente pela tonalidade da cor. A tua sensação nesse ambiente passa a ser diferente. Próximo que nós vamos analisar é o índice de reprodução de cor. Ele está ligado à fidelidade de como nós enxergamos as cores. Então, eu posso ter uma mesma temperatura de cor, mas iluminado por fontes diferentes que tenham características técnicas diferentes. E eu posso olhar esse mesmo objeto iluminado por lâmpadas diferentes e ele parecer que tem cor diferente. Esse conceito ele é identificado pela reprodução das cores, né, de como elas são reproduzidas, e a escala qualitativa que ela representa, que é o índice de reprodução de cor. Então, esse índice, quanto maior ele for, mais reais são as cores que eu estou enxergando, por exemplo, em relação à luz do sol. Quanto menor esse índice, mais distorção eu vou perceber entre as cores. É mais fácil através de um exemplo. Nesse exemplo, então, temos um vaso de orquídea iluminado por três fontes de luz diferentes. A primeira delas tem um IRC 90, bastante alto. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo as cores
como sendo bastante fiéis, né? Então, as orquídeas bastante coloridas, o verde bastante intenso, tudo muito certo, muito perfeito. Quando eu passo a iluminar com uma fonte de luz cujo IRC é um pouco menor, eu começo a perceber que eu perdi um pouco daquela identidade inicial. Ela já não me parece mais tão bonita, ela é um pouco opaca, um pouco desbotada. Quando eu vou para o índice de reprodução de cor ainda menor, todas as cores passam a serem completamente diferentes quando eu comparo com a situação inicial. Então, essa situação, comparado com a situação inicial, eu perdi muito na qualidade do que eu estou enxergando. Poxa, mas o vaso é o mesmo, as flores são as mesmas, sim, mas a fonte de luz que está iluminando esta daqui não permite que meus olhos identifiquem as cores reais. Então, esse aqui pode é só a aparência deste vaso com uma lâmpada com IRC 50, completamente diferente da realidade que existe. Então, o índice de reprodução de cor, ele consegue determinar para a gente qual é a distorção, o quanto essa luz está sendo, enquanto as cores estão sendo distorcidas por essa fonte de iluminação. Qual que é o IRC ideal? É 100. 100 eu tenho a luz solar, eu tenho as lâmpadas incandescentes, aquelas que saíram de linha, e as lâmpadas dicróicas halógenas. Elas têm um índice de reprodução de cor de 100. Só para a gente entender um pouco, as características biológicas do ser humano, ele tem uma certa sensibilidade, do olho. Então, o olho ele é mais sensível a radiações de menor comprimento de onda. Quais são elas? As cores azuis, as cores violetas, né? Esse tipo de cor, ele gera uma sensação luminosa de que elas são mais intensas, principalmente quando tem pouca luz, né? No final do dia, no início da noite. E as radiações de comprimento de onda maior, laranja e vermelho, elas se comportam como é, menos sensíveis, ou seja, por isso é que você tem uma sensação de aconchego com as lâmpadas que têm uma cor mais avermelhada, mais alaranjada, e uma sensação mais desperta com as cores que têm tons azulados nela. Então, é uma característica da sensibilidade do olho humano. O próximo passo é conhecermos as grandezas luminotécnicas, né, a linguagem que se fala dentro da área de iluminação. Então, o conceito básico é que as grandezas elas envolvem medidas que estão dentro de aspectos qualitativos, quantitativos, de direcionamento da luz, que ela é emitida ou refletida por uma fonte ou por uma determinada superfície. Então, ela envolve tudo o que acontece, como a luz se comporta em todos os níveis, em todos os ambientes. Envolve alguns conceitos que são importantes? Sim, se você não conhecer esses conceitos, você não trabalha com iluminação. Cada grandeza tem a sua unidade de medida, como ela é medida e uma definição muito específicas, né? Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas. As principais grandezas, então, são fluxo luminoso, intensidade luminosa, luminância e iluminância. Vamos entender o que significa cada uma delas para a gente começar a falar a linguagem correta na área de iluminação. Primeira delas, fluxo luminoso. Símbolo Φ, letra grega, unidade de medida o lumen e a abreviação LM minúsculo. Imagine então aqui uma lâmpada acesa, uma lâmpada comum acesa, ela vai mandar luz para todos os lados, né? São ondas eletromagnéticas que ela vai mandar para todos os lados. Se eu pudesse capturar todas essas ondas eletromagnéticas, isso é possível com um equipamento chamado esfera integradora ou esfera de Ulbricht. Se eu consigo capturar tudo isso daqui e somar todas elas, eu tenho o conceito de fluxo luminoso. Então, o fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções. Exatamente o que a gente acabou de falar, né? Quanto de luz que uma fonte de uma lâmpada emite em todas as direções. Isso sempre válido para uma fonte de luz que na tensão nominal de funcionamento. Então, as especificações dela são sempre dessa maneira. Todo elemento precisa ter indicado, né, o fluxo luminoso? Sim. As lâmpadas, por exemplo, nas embalagens, ela tem o fluxo luminoso e as luminárias nas folhas de especificações. É facultativo? Não é obrigatório.
Então, se você for hoje no supermercado, for numa loja e pedir uma lâmpada, você vai ter indicado nela o fluxo luminoso, ok? O conceito seguinte é o da intensidade luminosa. O símbolo dela é o I, a unidade de medida é a candela, dado pela letra C, D minúscula. Qual que é o conceito dela? É a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em uma determinada direção. Aqui está a diferença entre o fluxo luminoso e a intensidade luminosa. Vamos tentar exemplificar um pouco melhor isso. Imagina que eu tenho uma lâmpadazinha aqui, ó, pequenininha, assim. Ela tem aqui um filamento dentro e ela, quando eu acendo ela, ela joga luz em todas as direções. Bom, mas se ela joga luz em todas as direções, esse é o conceito de fluxo luminoso. Agora imagina que eu coloco essa lâmpada, eu coloco ela dentro do invólucro, né? Alguma coisa assim, ó. Vou fazer um desenho bem rústico aqui. Por exemplo, uma lâmpada dicróica, e essa lâmpada eu coloco ela aqui dentro, ok? Ela está aqui dentro. Tem o filamento dela aqui, e ela, quando eu acendo, vai emitir luz em todas as direções. Ela vai emitir luz em toda direção, mas o invólucro que está aqui não permite que a luz seja emitida, por exemplo, nessa situação. Ela vai rebater aqui e vai mandar a luz em determinadas direções. Então, a luz vai ser emitida somente em uma determinada direção, ou seja, para baixo, nessa situação aqui. Então, o que a grandeza de intensidade luminosa ela vem auxiliar a gente? Nesse caso aqui, eu consigo pegar a luz em todas as direções e ter o fluxo luminoso. Mas nesse caso aqui, a hora que o fluxo luminoso ele rebate nos refletores internos da lâmpada, eles são desviados para uma determinada direção. Quanto mais eu concentro essa luz em uma determinada direção, maior a intensidade luminosa. Por isso, criado exatamente essa característica, ou seja, esse conceito de intensidade luminosa para definir quanta luz eu mando em uma determinada direção. Então, qual é a diferença entre as duas? Uma, luz em todas as direções, outra, a luz direcionada, ok? Próximo, então, que a gente vai ver é a iluminância. Talvez seja um daqueles mais conhecido por todos. A simbologia, o símbolo é o E, a unidade de medida é o lux, a abreviação é o LX minúsculo. Iluminância é o sinônimo da iluminância, é o nível de iluminação. Então, quando eu tenho um ambiente bem iluminado, eu tenho uma boa iluminância. Quando eu tenho um ambiente que está com nível de iluminação baixo, que está fraco, a iluminação está fraca, eu tenho uma iluminância baixa. Eu posso medir ele com um equipamento chamado luxímetro. Aqui eu tenho um exemplo do luxímetro. E quando eu coloco esse luxímetro numa determinada área, então eu meço aquela quantidade de luz que está sendo emitida pela lâmpada, o que é que incide em uma determinada superfície. Então, isso é o que o luxímetro vai medir. Quantidade de luz que vai incidir em uma determinada superfície. E esse exatamente é o conceito da iluminância. A iluminância mede o fluxo luminoso, ou seja, a quantidade de luz, de uma determinada fonte de luz que incide em uma superfície, a uma certa distância, claro. Então, quanta luz incide numa superfície é o conceito de iluminância. A iluminância é um conceito também mais amplo, porque também relaciona a intensidade luminosa, né? Intensidade luminosa é a quantidade de luz que está sendo direcionada, né, em uma certa direção. A única diferença é que, só para que a gente conheça, a relação que existe entre a quantidade de luz emitida em uma determinada direção, que é a intensidade luminosa, é o quadrado da distância. Então, a intensidade luminosa dividido pelo quadrado da distância é a iluminância. Precisamos nos preocupar com isso nesse momento? Não, somente entender que tanto o fluxo luminoso quanto a intensidade luminosa se relacionam, né, definem a iluminância como a quantidade de luz que incide em uma certa superfície, de formas diferentes, mas é dessa forma, no final, o mesmo conceito de iluminância permanece. A iluminância, né, ou o nível de iluminação,
Claro que numa sala, por exemplo, se eu medir em vários locais, não é o mesmo. Ele varia. Então, como é que eu meço a iluminância? Como é que eu sei em uma determinada sala qual é o nível de iluminação que eu tenho? Eu tenho que fazer a iluminância média, medir em vários pontos. Existe uma norma para isso, mas eu meço em vários pontos. E a média é o que vai definir a iluminância ou o nível de iluminação em lux de um determinado ambiente. Para expandirmos os conhecimentos, né, as relações de iluminância, elas sempre relacionam a iluminância e ela sempre está relacionada com a quantidade de luz, né, que é o fluxo luminoso que incide numa determinada área. Então está aqui o φ, que é o fluxo luminoso, e o A da área, que é a mesma coisa que lumens por metro quadrado. Eu continuo falando a mesma coisa, o fluxo luminoso pela área, que é igual ao fluxo luminoso em lumens que incide em uma determinada área. Então eu estou sempre falando, mesmo como relação matemática, eu estou sempre falando a quantidade de luz que incide em uma determinada superfície. Essa é a, a relação que eu tenho, esse é o conceito da iluminância. A próxima grandeza, um pouquinho mais difícil de se escutar, um pouquinho mais difícil de entender, é a luminância. A luminância é a intensidade luminosa. Se eu falei intensidade luminosa, eu estou falando da luz que está incidindo numa determinada direção, que ela é produzida ou refletida de uma superfície em uma determinada direção por unidade de área. Então, imagine que você esteja, a luz esteja incidindo em um determinado local, e esse determinado local, a luz está refletindo indo em direção aos seus olhos. A luz que reflete e vai em direção dos seus olhos é chamado de luminância. Então, imagina que eu tenho aqui uma superfície, a luz ela incide nessa superfície, ou seja, quando eu estou incidindo a luz nessa superfície, de alguma maneira, ela vai bater na superfície e vai refletir. A reflexão que eu tenho, imagina que eu tenho um olho aqui, a luz que vai em direção a esse olho, se eu conseguir medir isso daqui, esse daqui é o conceito de luminância. A luz que é refletida na direção dos seus olhos. Bom, para que me interessa isso daqui? Olha, é simples. A luminância, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Quando a luminância é ruim, eu tenho uma quantidade muito grande de reflexo vindo na direção do meu olho, eu posso causar uma coisa chamada ofuscamento. Ou seja, ela pode ofuscar o meu olho, eu não consigo trabalhar direito, né? Então, ó, a distribuição da luminância no campo de visão das pessoas dentro de uma área de trabalho vai permitir, né, que pelas várias superfícies dentro da área, ela deve ser considerada como complementação à determinação das iluminâncias do ambiente a fim de evitar o ofuscamento. Então, quando eu ilumino o ambiente, eu preciso entender, existem softwares para isso, entender como ele é iluminado, onde eu tenho janelas, onde estão as luminárias, de tal maneira que eu não tenha a luz incidindo diretamente no meu olho ou sendo refletida indo para o meu olho e causando uma coisa chamada ofuscamento. Então, o ofuscamento ele é causado por um excesso de luminância. Como é que eu meço isso? Não é muito fácil você ver um equipamento desse, mas ele existe. Ele é chamado de luminancímetro. Ele parece uma câmerazinha filmadora que você coloca nos olhos e consegue enxergar qual é a luz que está incidindo em direção aos seus olhos. Esse daí é o conceito de iluminância. Qual é a unidade de medida dele? Candela por metro quadrado. Aqui acho que fica um pouco mais simples de entender, né? A luminância comparada com a iluminância. A iluminância é o nível de iluminação, quanto a luz que incide em uma determinada superfície. Eu estou enxergando a luz? Não, ela vem aqui, ela incide, né, dentro de uma determinada superfície e ela ilumina essa superfície. Como é que eu enxergo que essa superfície está sendo iluminada? Pela luminância. Por quê? A luz bate nessa superfície e reflete em direção aos seus olhos. O que você enxerga? A luz refletida determina
que objeto você está enxergando. Então, nós enxergamos os objetos através da luz refletida. Se ela for em excesso, ela nos causa problemas, ela nos causa ofuscamento. Então, a sensação de claridade é chamada de luminância. E a luz que é refletida nos objetos permite a identificação deles. Então, eu consigo identificar os objetos através dessa reflexão. Então, iluminância é o como eu ilumino, como eu jogo luz dentro de uma determinada superfície. Luminância é como ela reflete para os meus olhos e como eu enxergo essa luz refletida, ok? Bem, finalizamos aí o curso básico de iluminação. Isso basta? Isso é o simples começo, isso é a parte inicial de tudo que nós precisamos conhecer. A estrutura inicial é essa, o curso básico de iluminação, um curso gratuito que nós estamos oferecendo para que você desenvolva algumas habilidades. Depois, nós temos alguns cursos que ainda têm baixo custo, também gravados com iluminação convencional e LED. Então, vamos comparar um pouco. Por que eu preciso saber ainda iluminação convencional e LED? Bom, se eu vou substituir a convencional por LED, se eu não sei aquilo que eu tenho, como é que eu sei aquilo que eu vou colocar? Como é que eu consigo garantir o mesmo efeito? Então, eu preciso conhecer um pouco essas coisas. E aí, dentro desse curso, aquilo que é colocado aqui no curso básico de iluminação, ele é reforçado dentro disso daqui. Conceitos básicos de projetos luminotécnicos, aí já começam a entrar em outros conceitos. Curva luminotécnica, luminárias, lâmpadas dentro de luminárias, LED dentro de luminários, efeitos de iluminação por curva características diferentes e entre outros. Aqui são os principais conceitos que baseiam projetos de iluminação. Projetos de Iluminação Eficiente é um curso oferecido que trata conceitos de eficiência energética dentro da área de iluminação. Então, se você vai fazer uma área comercial, bacana, eu vou colocar um monte de luminárias bonitas que eu achei. E aí alguém vai te reclamar que está gastando muita energia elétrica. Então, como que eu faço cruzar o custo-benefício e disso ser interessante, que isso seja interessante tanto no aspecto visual quanto na eficiência. Hoje em dia, a quantidade de energia consumida é importante ser considerada em todos os aspectos. Curso de Dialux Evo básico, então, como que eu parametrizo, como que eu coloco luminária, como é que eu construo um ambiente, como é que eu consigo fazer esse tipo de trabalho. Um curso rápido que também é muito parecido com o curso básico de iluminação, mas voltado para a área do projeto de iluminação através do Dialux Evo. Como é que eu importo uma planta, né, do AutoCAD e da WG para cá. Dialux Evo na prática, aqui vamos botar a mão na massa e vamos fazer um projeto, né, simples ainda, mas com todas as características, com como é que eu coloco cor, como é que eu coloco textura, como que eu faço, coloco a luminária adequada, como é que eu escolho a luminária, que tipo de efeitos eu quero conseguir, ou seja, aqui é onde a gente coloca um pouco da mão na massa. E um projeto completo com o Dialux Evo, trabalhando com a iluminação interna e externa num edifício com vários andares. Então, tudo aquilo que a gente aprende aqui, vamos agora colocar na prática. Então, tem um edifício, esse edifício ele tem vários andares, andares podem ser 2 ou 3 andares diferentes, isso pode ser replicado para 10, 15, 20 andares. E aí, ele tem um edifício, ele tem a parte externa, a parte interna, e aqui a gente vê um projeto completo fazendo todo esse detalhamento, ok? Então, você quer aprender mais? Entre no nosso site www.auxipro.com.br e aí aprenda aquilo que você achar interessante no seu trabalho. Nós vamos até o projeto completo de iluminação. Sinta-se à vontade para trilhar esse caminho com a gente.